Boa noite. É grato ao Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos esperam a sabedoria e a sua instrução. É pela graça, pelo temor de Deus que nós estamos, em conhecer que Ele é santo, que Ele é justo e que Ele é verdadeiro. É pela vontade desse nosso Deus. Nós estamos estudando hoje na EBD, inclusive eu quero convidar você. Estamos tendo a EBD de férias, nós todo ano fazemos, né? E nesse ano estamos estudando a bela carta de 1 Pedro, um bálsamo de fortalecimento para a fé em momentos de crise, em momentos de aflição. E hoje nós destacamos algumas coisas: a segurança da salvação, e aí vimos dois temas importantíssimos para nós entendermos a vida cristã. Porque se não entendo isso, eu vou continuar caminhando uma vida de dúvidas, né? E esses dois temas são misericórdia e graça. Quando você lê a Bíblia, quando você tira tempo, você lê a Bíblia, você vai ver várias vezes o termo Deus usa misericórdia. É pela misericórdia de Deus que somos igreja. É pela misericórdia de Deus que somos protegidos. É pela misericórdia de Deus que podemos alcançar ou enxergar a salvação, melhor dizendo. É pela misericórdia. O que significa isso? Misericórdia, para os irmãos entender, é o homem e a mulher, é a humanidade não receber aquilo que ela merece, olhando de Deus para a humanidade. E aí é a questão do seu juízo, da sua ira, do castigo, podemos assim dizer. Então Deus usa a misericórdia para proteger a humanidade, e aí para proteger a sua igreja. E graça é um favor imerecido. O homem não merece a graça de Deus. A humanidade nós não merecemos essa graça de Deus. Por isso que digo que a salvação ela é por meio da graça, um favor imerecido. Salvação é um favor de Deus para a humanidade, mesmo que ela não mereça. Deus concede àquele homem que ouve o teu chamado, crê. E esse homem olha para Deus, essa mulher olha para Deus e se arrepende dos seus pecados. Então, misericórdia, um ato de proteção e graça
graça, no ato de salvação, aonde, pela graça de Deus, nesse ato dele, a salvação se torna única e soberana dele. Então, nós vimos isso. Então, eu convido você a vir nosso livro. Nós estaremos estudando os versos 10 diante do capítulo 1 de 1 Pedro. Por que eu ver isso com temor? Tudo. Porque se eu entendo esses dois termos, importantíssimos, misericórdia e graça, eu vou entender que tem que viver debaixo desse temor de Deus. Ao mesmo tempo, eu vou entender que essa canção que vamos cantar agora, meus amados, é pela misericórdia, pela graça dele, que nós ouvimos a tua doce e soberana voz. Ouçamos. Não basta me esquecer, cara.
Irmãos, olha para que semana que vem, meus amados, nós vamos preparar o espaço ali fora. Se caso não estiver chovendo, graças a Deus e a ajuda dos irmãos, sobre o irmão Zé tirou o sábado inteiro para ir atrás dessa máquina, para nós aterrarmos ali os buracos, para preparar já para a próxima etapa, seguir para os blocos. E a glória de Deus, graças a conseguirmos essa máquina, já está aterrada. Temos que preparar o local ainda, tirar alguns excessos de terra, jogar os buracos, não é. Mas a partir de semana que vem, à tarde, meus amados, à tarde, aqueles que puderem, ok? Segunda, terça, quarta, caso também deve entrar na quinta-feira, não tem problema, não estaremos, para preparar o local ali, não temos árvores para estacionar, né? Então temos o ar natural, a coisa que vem abrindo do mar para nós. Então, vamos trabalhar na semana que vem, Jonas, Ismael, os irmãos, e as irmãs também, que se puder, estar aqui segunda-feira à tarde, terça à tarde, até nós prepararmos um terreno aqui para o culto domingo à noite, nós podemos fazer lá fora, parte mais fresca nesse verão que chegou no nosso Espírito Santo. Então, olha por isso, olha por esse momento. Também olha para os irmãos que estão, adolescentes, jovens, que estão fazendo as aulas de música, meus amados. Nessa sexta-feira, sentimos falta de alguns adolescentes, de alguns jovens, né, que não vieram. O professor que esteve, mas graças a Deus teve uma música, uma aula de música muito bacana, muito boa, violão, teclado, bateria. Tem até alguns adolescentes já, que a pouco aí vai ter que dar espaço ali, porque a preferência vai ser deles aí, ó. Amém, Zé? Deus vai dar só a parte de instruir também aí as crianças. Daqui a pouco o João vai pegar essa no banco lá, e eu também. E já vão colocar, já temos até uma tecladista já que é afiada, já logo mais. Ela vai estar tocando Sofia, a Jô também. Vamos afiar aí, irmão, para ajudar a gente. Então, olha por isso, olha também pelo projeto de jiu-jitsu, que no mês de fevereiro estamos trabalhando a questão das semanas para começar, vai ser 2 vezes a semana aqui no nosso vídeo. Alguns irmãos já entregaram as fichas, outros já não entregaram. E se quiser ficha para jiu-jitsu, é preciso preencher as fichas, porque sem elas não tem como você fazer as aulas. Temos critérios para você entender que a lei que tem nas fichas. Então, se você quer uma ficha, você pode fazer do pedido. Vamos orar a Deus, Deus. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diante da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia, Pai Santo, em nome de Jesus, nós só temos que agradecer ao Senhor, que é pela tua vontade, que é pela tua misericórdia, que é pelo teu querer, ó Deus, que nós mais uma vez nos reunimos para adorar, exaltar e glorificar o Senhor. Reconhecemos que temos falhas, que temos defeitos, que temos mágoas, mas Deus, reconhecemos também que nós pertencemos àquele que nunca errou e nunca vai errar. Pertencemos ao Senhor, que é santo, que é reto, que é poderoso, que é Deus único e soberano Deus. É o Deus que sustenta todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas do céu, da terra e debaixo da terra. Nada escapa da tua vontade e do teu controle. Diante dessa verdade, nós colocamos as nossas vidas em suas mãos. E rogamos ao Senhor, Pai Santo, que sempre fazemos, que o Senhor venha nos ministrar, a nos ensinar, que o Senhor venha mostrar para cada homem, para cada mulher, para cada adolescente, para cada jovem, para cada família, para essa igreja, para essa igreja do Senhor, até onde a nossa voz chegar, que Tu és Deus, que tem prazer em perdoar, em salvar, em restaurar, em mudar, em transformar vidas, em renovar vidas, em salvar vidas. Pai, em nome de Jesus, ministra com graça, fale aos nossos corações, dá a
a oportunidade, Deus, de realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graça, honra ao Senhor por tudo que tens feito, por tudo que Ele vai fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 até o versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 26. Vamos ler esse momento, e melhor que se puder, claro, ficar em pé, para juntos nós lermos esse texto. Eu queria que toda a igreja lesse esse texto em uma só voz. Depois eu queria ler o mesmo texto na minha versão que eu tenho no meu celular. Gálatas 5, versículo 22 até o versículo 26. Veja. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, disponibilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos dos outros. Amém, meus amados irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Meus amados irmãos, nós podemos entender que a nossa vida é sempre uma vida baseada na graça e misericórdia de Deus. E é esse que Deus quer para a igreja, para cada homem e mulher que reconheceu Ele como seu suficiente Salvador. Viva o seu corpo. Cantar agora essa música, que a ideia vai ficar, cantar bastante alegria essa canção.
irmãos podem sentar aqui se quiser. Vai cantar o hino que é fiel ao Senhor. Os irmãos que estiverem preparados para buscar o Senhor, o seu dízimo e a sua fé, assim poderão fazer enquanto nós cantamos essa canção.
tuas poderosas mãos. Agradecemos pela tua graça, bondade, e pela gratidão também dos seus filhos depositaram, ó Deus, diante da tua bondade, da tua graça, a tua igreja, os teus vídeos e as tuas ofertas. Que o Senhor, Deus, segundo o teu querer, a tua graça, a tua soberania, Deus, abençoe seus filhos e filhas, que assim quiser. Em nome de Jesus, que sempre gratidão possa, ó Deus, latejar em nossas mãos. E não somente no dia de oferta, mas realmente viver uma vida para a honra e para a tua glória. Que essa mesma, Deus, tenha sempre a responsabilidade de anunciar cada recurso, somente para a honra e para a glória do Senhor. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá para João, capítulo 15. Nós chegamos ao último pronunciamento que Jesus fez dele sobre o Eu Sou. João capítulo 15. Videira e os ramos. Como eu já falei algumas vezes, e no ano passado, no finalzinho, vimos uma parada na questão dos ensinos sobre os milagres, para que você e eu, para que nós pudéssemos realmente entender de forma correta quem é esse Jesus que fazia milagres, prodígios, proezas, e que ainda faz. E aí paramos para lá o estudo sobre o Eu Sou, que no grego, no Novo Testamento, essas afirmações, Eu Sou, significa ego e a mesma expressão de Jesus que Deus usou para que Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, na sarça dele, quando Moisés teve aquele encontro maravilhoso com o próprio Deus. Cristo, ele lança sobre si essa afirmação, para que não houvesse dúvida para os seus discípulos, para que não houvesse dúvida para a sua igreja, para que não houvesse dúvida para nenhum homem, nenhuma mulher, independente das eras. Jesus é o Messias de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Essas afirmações nós só podemos ver no Evangelho de João. O Evangelho de João tem algumas características. Por exemplo, o Evangelho de João ele não narra o nascimento de Cristo. Ele não narra a sua genealogia. O Evangelho de João já vai mostrando quem realmente Jesus é, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, de misericórdia de Deus. João tem essa preocupação de mostrar Jesus 100% homem e 100% Deus. João mostra Jesus como o pão da vida. Ele mostra Jesus como a ressurreição e a vida. João mostra Jesus como o caminho, verdade e vida. João 14, versículo 6. João mostra Jesus como o rio de vida, a água da vida. João mostra Jesus como o verdadeiro Messias, o único Messias. João mostra Jesus, meus amados, como sendo e é
100% homem e 100% Deus. João tem essa preocupação. E é importante nós entendermos essas afirmações, porque se eu não entendo isso, se eu não tenho essa dimensão, essa compreensão verdadeira e genuína de Jesus é o eu sou. Jesus é aquele que veio, morreu, padeceu, mas ressuscitou e prometeu: eu vou, mas eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus é o mesmo Deus que encontrou Saulo no caminho de Tarso, no caminho de Damasco, e na sua soberania chama Saulo para ser os maiores missionários registrados na Bíblia. Jesus é o mesmo Jesus que está lá em 1 Apocalipse, quando ele fala que ele tem a chave de todas as coisas em suas mãos, o controle em suas mãos. Ele é o cordeiro e o leão que se encontra em Apocalipse capítulo 4. Ele é o soberano Deus, é ele que traz a vida, é ele que dá a vida, é ele que produz a vida, é ele que concede ao homem, mesmo independente dos seus pecados, pela sua graça, pela sua misericórdia. É esse Jesus, o eu sou, que concede perdão, graça e misericórdia. É esse Jesus que tem a preocupação de dizer: pode tomar. É esse Jesus que tem a preocupação de dizer: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás, veja, acharás, é certeza, você vai achar descanso para a vossa alma. Esse Jesus é o mesmo Jesus que tem a preocupação, que teve a preocupação de olhar para uma mulher em estado de calamidade e permitir que ela se tornasse com as suas seguidoras. É o mesmo Jesus que, no meio de uma multidão, uma mulher, mesmo nas suas fraquezas e debilidades, toca a sua rola, o seu manto, e a preocupação dele tem todo para afirmar para ela qual a sua oferta. Esse é o mesmo Jesus. João 15 vai nos mostrar algo extraordinário. João 14, nós vimos semana passada, Cristo dando ênfase para que os seus discípulos não ficassem preocupados por coisa alguma, não ficassem com o coração perturbado, turbados, angustiados. Porque Jesus, no capítulo 13, falou para eles: olha só, um de vocês há de me trair. E aí o coração desses discípulos começa a ficar angustiados, preocupados, perturbados. Jesus, no capítulo 13, ele vai mostrando, ele vai começando, ele vai continuar narrando, ele fala só: eu vou ter que morrer. E aí Pedro, na sua fúria, na sua angústia de dizer a Jesus: eu não me afastarei, Senhor. Pedro, Jesus fala: Pedro, tu me negarás 3 vezes. É sério, é fato. No capítulo 14, Jesus dá essa aula para que eles não ficassem perturbados, angustiados. E o versículo 6 ele fala: olha só, não fiquem. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida, ninguém vem ao Pai. Não tem outro modo, não tem outro jeito, não tem outra atalho, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida a não ser mim. Eu sou o único que tenho acesso a Deus, à eternidade. Nós vimos essas questões. Se você acompanhar, continuar lendo o capítulo 14, você vai ver Jesus, ele vai chegar nos versículos 35 em diante, 34 em diante. 30, 27 em diante, 25. Ele vai falar a questão do Espírito Santo: eu vou, mas eu já pedi ao Pai para que envia a vocês o meu Consolador. E ele vai ensinar vocês, ele vai orientar vocês, ele vai instruir vocês. E Deus fala: deixe a paz, a minha paz, vos dou, o Consolador, o mundo guardar. João 15. Verso 1 até o verso 17. O tema da mensagem: eu sou a videira verdadeira. Mas, pastor, isso é um texto, é por isso que é o tema.
disse, João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim em vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito. Veja, não é frutos, muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanho lançam o fogo no queima. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho fugido dessas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis vivos quanto. Já não nos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Amém? Vamos chamar a Deus. Pai, a tua palavra foi nesse momento, João capítulo 15, verso 1 ao 17. Necessitamos que o Senhor, ó Espírito Santo, venha ministrar os nossos corações, revelar a nós o teu querer nessa noite, para que possamos entender realmente o Senhor é a videira verdadeira. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou a videira verdadeira. Quando você olha para esse texto, já vi, eu tenho certeza que você já ouviu várias mensagens, vários estudos, vários comentaristas, vários pastores falarem desse texto e de várias formas. Mas eu quero trazer para você, eu quero trazer para cada um de nós 4 verdades que esse texto de João 15 se apresenta para nós, revela para nós. A primeira coisa, meus amados, está no verso 1. A primeira verdade dentro desse tema, para que você não venha mais ficar perturbado, angustiado, não venha mais ficar deprimido ou em dúvidas do que é e do que não é, para que nós possamos entender realmente quem Jesus é. O verso 1, ele vai gritar nos ouvidos dos discípulos. Eu creio que aqueles que estavam em volta de Jesus vai estar caminhando para o Monte das Oliveiras. E quando ele, no caminhar, ele olha para a sua parte baixa, ele vê a bela visão das videiras que havia cercado os templos e as regiões também. E é nesse percurso, nesse caminhar para a morte, porque Jesus, no Monte das Oliveiras, logo ele seria preso para ir ser zombado, escarnecido, chicoteado, esmurrado para depois ser crucificado e morto.
Então, nessa caminhada, nessa trajetória angustiante de Jesus, ele dá essa aula. Talvez esse último deslumbre dos seus filhos para ver quem eu sou. E ele fala no verso 1, a primeira coisa, o Israel verdadeiro. A primeira verdade que vamos trabalhar essa noite é entender o Israel verdadeiro. Por qual motivo? Porque videira, meus amados, videira trazia uma representação, era uma representação, uma figura da nação de Israel. Se você for olhar para o Antigo Testamento, Salmo 80, verso 8 ao verso 16, Jeremias capítulo 2, versículo 21, Isaías capítulo 5 inteiro, Ezequiel 19 também, Oséias capítulo 10 e tantos outros textos, você vai ver que a palavra videira é uma representação do Israel de Deus, da nação de Israel. Quando Deus chama Israel, se formos olhar mais atrás, quando Deus chama essa nação, não é porque ela é grande ou pequena, ou fraca, ou poderosa, ou rica, ou pobre, não, mas a ideia que o próprio Deus revela para essa nação. Eu vos chamei porque eu quis chamar vocês. Eu tive misericórdia de vocês porque eu quis ter misericórdia de vocês. A ideia é que Deus tem o seu controle, a sua soberania. A nação de Israel era para ser luz para as demais nações. Não porque ela é privilegiada, como alguns alegam dizer, e botam bandeiras de Israel, sem entender o que estão fazendo, sem entender que representava essa questão de ser Israel de Deus. O Israel aí, quando Deus chama, é para que essa nação fosse uma nação propagadora das boas novas de Deus, fosse uma nação propagadora da palavra de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da soberania de Deus e da graça dele. Só que essa videira, o Senhor já nesses textos também que eu li, Salmos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias, todos os outros, você vai ver que essa videira, esse Israel, é um Israel desobediente. É um Israel uma videira que não produz fruto. É um Israel rebelde. É um povo rebelde. E as pessoas que portam bandeiras, quando tem essa questão, acham eles que são corretos, mas não são. Porque esse texto revela que esse Israel que Deus chamou para ser luz para as nações se transformou em trevas. Para levar as boas novas se transformou em maldições. Para ser testemunhas se transformou em pedras de tropeços no meio das nações. Para ser uma nação, um exemplo de uma nação transformada pelo próprio Deus, se transformou em uma catástrofe. Porque a nação andou por seus próprios prazeres, para suas próprias vontades. Isso é fato, isso é verdadeiro. Porque se você for olhar para ele, quando Deus liberta o povo do cativeiro egípcio, logo no percurso, antes de chegar no mar vermelho, o povo começa a murmurar e a questionar o seu líder, chamado Moisés. E murmurava: Moisés, que saudade, isso, eu preferi estar lá no Egito, com um chicote dos meus senhores no meu ombro. E Deus, com a sua graça, criava. Peraí, eu vou pegar você. E quando o povo atravessa o mar vermelho, o povo, em um momento de júbilo, festeja a Deus. Canta. Miriam toca os seus tamborins, mas lá na frente o povo vai continuar na sua desobediência. Logo, essa videira que Jesus olha para os discípulos e fala: eu sou a videira verdadeira. Verso 1. E o meu pai é o agricultor. E no verso 1. Jesus, meus amados irmãos, estava falando dele mesmo, porque videira também representava a presença de Deus no meio das famílias. Se você for olhar para o capítulo 6, que narra a questão das bodas de Caná, naquele casamento, quando falta o vinho ali, se deixasse faltar
que eles vinham, os visitantes, as famílias ali, era um simbolismo, era uma representação de que esse casamento, de que essa família não ia prosperar, porque faltou a presença de Deus, faltou o cuidado de Deus, porque a videira era uma representação de Deus na vida, na família, trazendo todo tipo de bênçãos. Paz, amigos. Cristo afirma, quando afirma, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, Cristo está dizendo: olha, o Israel falso de Deus está posto no mundo. O Israel desobediente me persegue. O Israel desobediente fala que é, mas não é. E Cristo fala: eu sou a videira, eu sou Israel verdadeiro de Deus. Eu sou Israel puro, perfeito, fiel, genuíno e santo de Deus. Eu sou Israel que não falha, não vou falhar, nunca falharei e nunca cometerei algum. Cristo olha para ele mesmo e fala: eu sou Israel verdadeiro. Nele você não confia, mas você pode confiar em mim. Eu sou a videira, ele fala: eu sou Israel genuíno. O autor, o pastor chamado Antônio Renato Mursa, ele fala essa questão do eu sou, ele fala assim: Jesus, eu vou parafrasear ele, Jesus é a videira verdadeira que foi plantada pelo próprio Deus aqui na terra. Jesus é o Israel verdadeiro que foi enviado, que veio do próprio Deus para orientar, para guiar, para mostrar o caminho verdadeiro para as nações. Não precisa mais ficar preso ao Israel antigo. Eu posso olhar para o Israel verdadeiro chamado Jesus Cristo, o meu sou. O Pai é o dono. É uma confirmação: eu sou Israel verdadeiro. O Pai é o dono da videira. Não existe outro Israel verdadeiro fora de Cristo. Mas, pastor, a nação de Israel é somente mais uma nação desobediente, mais uma nação que vive uma vida trilhada pelos seus prazeres e pelos seus achismos. Cristo Jesus, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Israel verdadeiro. E fala dele: não há Israel, não há caminho, não há verdade. A segunda coisa está no verso 2 em diante. Cristo é a videira verdadeira, Israel verdadeira. No verso 2 vai falar para nós, no segundo ponto, é os santos desta videira. Quem são esses? Quem são esses ramos? Quem são? Alguns falaram: sou eu. Mas que tipo de ramos são esses? O que representa eles para nós? O que representava ele para as nações? O que representava eles, esse ensino para os discípulos, de Jesus? Isso é muita coisa, porque eles tinham um conhecimento do que era uma videira, eles tinham um conhecimento do qual era o tratamento para essa videira produzir frutos, eles tinham esse conhecimento de que esses ramos, quem são eles? Mas muitos de nós hoje, muitos das igrejas do século presente, esquecem e às vezes deturpam e às vezes inventam coisas para o seu bel prazer. Quem são esses? Uma resposta rápida, direta: são todos aqueles que ouvem, que entendem e que creem ou creram verdadeiramente na videira verdadeira, ou seja, em Jesus Cristo, o Israel verdadeiro. Uma resposta rápida seria assim. Mas se olhar para o verso 2, no verso 3, Jesus ele vai falar: pense todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpos pela palavra, pelo ensino que eu vos tenho dado. Veja, meus amados, os versos 2 e verso 3, Cristo ele identifica quem são esses ramos. O ramo que está nessa videira, ele precisa, é necessário que produza fruto, que produza, que tenha uma mudança de vida. E ele fala: se esses ramos não produzirem fruto, ele é cortado. O termo
cortar aqui significa não permanece, não me pertence, não pertence à videira. Estão ali, mas não faz parte da videira. Estão ali, mas não faz parte do Israel verdadeiro do Senhor. Olha só comigo, que a palavra pelo ensino, Jesus ensinava a todos os seus discípulos, até aquele que haveria de trair ele. Jesus sempre ensinou, mostrou, revelou, testificou da mesma forma para ambos, para que não houvesse distinção. Ele ensinava ponto a ponto, cada momento, para cada um deles. Você foi lá para os versos 4, verso 4. Começa assim uma expressão, um verbo, permanecer. No capítulo versículo 4 ao versículo 10, esse verbo permanecer aparece 11 vezes. Eu sempre falo na igreja que a Bíblia tem sentenças para nós prestamos atenção no que está acontecendo. Exemplo, creia. Aquele que crê em mim, de modo que não se fora. São sentenças de afirmações para chamar a nossa atenção. Nesses versos de 1 a 4 aparece o verbo permanecer. Permanece, permanecer, permaneceram, permanecereis. São afirmações de Jesus que o ramo verdadeiro, ele permanece na videira, independente do que está acontecendo. Se tem ventos fortes ou não, se tem um sol, como diz aqui desenho, escaldante ou não, não importa. Se tem pedras caindo ou não, esse ramo verdadeiro, ele permanece nessa videira, porque pertence a ela em todo o momento. E esses ramos produzem frutos. Meus amados, eu falei, não são frutos como alguns falam. É fruto, assim como Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade. É fruto, esse fruto não é algo que pertence, não é algo proveniente das obras, dos nomes que alguns falam. Não, você tem que produzir frutos, você tem que ganhar vidas para o Senhor, você tem que trabalhar para o Senhor. Não é esse tipo de fruto, não é, nunca foi. Jesus está falando, meus amados, de uma vida. Esse fruto vem de uma purificação, vem de uma purificação e obediência à videira, ou seja, eu pertenço à videira, logo pela videira, pela vontade dela, traz em mim a purificação, traz em mim uma vida de obediência. Esse é o fruto. Os ramos vivem uma vida de santificação, de santidade e de obediência ao Senhor. Esse é o fruto produzido de dentro para fora. Eu não preciso ver, eu não preciso fazer. Ele está sobre especificar, viver. É isso que está falando. Precisa, os ramos da videira produzem frutos que trazem crescimentos para os ramos que estão na videira, pois é a videira, meus amados, é pela videira que produz esses frutos, mudança de vida. Mudança de vida. Pastor, mas eu quero viver a vida da mesma forma. Logo você não pertence à videira. Pastor, eu quero ser cristão, mas eu quero seguir. Você não pertence à videira, porque os ramos que estão na videira obedecem à videira. Vive uma vida de santidade produzida pela videira, uma vida de obediência pela videira, de mudança de vida pela videira. A videira não permite achismo humano, a videira não permite ideias e fábulas humanas. A videira conduz os seus ramos como ela quer, na forma que ela quer. Veja como é. Veja, verso 2, ele vai falar, ele corta. Ou seja, se não produz esses frutos de santidade, de obediência, de rendição, de vontade de Deus, eu corto ele fora, porque não pertence a mim. Veja o verso 3, estamos limpos pela palavra
de Deus, está no verso 3. O ramo ouve a palavra de Jesus, o ramo tem prazer em meditar na palavra de Deus, o ramo tem prazer em obedecer a palavra de Deus, e aí ele vive uma vida de mudança, sendo limpo pela palavra, não pelo querer humano, não pelo achismo humano, mas pela palavra de Israel verdadeiro. Veja o verso 4, o ramo, diz aí, não produz fruto de si mesmo. E hoje temos uma época, meus amigos, de um evangelismo podre, vazio, de um evangelismo de abismo e de poluições sendo ensinados nos púlpitos, nas músicas, nos instrumentos, nas reuniões, e por aí fora, em todos os sentidos. Vivemos um momento, um contexto de poluição angelical, podemos dizer também, de poluição cristã, religiosa, eclesiástica, porque a igreja virou um mero meio de comércio. Não tem problema se está gravado no canal. A igreja se tornou um mero meio de recursos. Esquece a palavra e o peso dela. Não importa. O que importa é fazer aquilo que está para Deus. O ramo não produz frutos. Ele fala, é impossível o ramo produzir frutos. Não produz. Verso 5. Cristo afirma para nós, vou ler aqui, ele fala, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o 6, se alguém não permanece em mim, mais uma vez, assim como o verso 2, se algum ramo não permanece em mim, as minhas palavras não irão permanecer em mim, eu irei cortar. O verso 2 aponta para o agricultor, aponta para Deus, ele corta. Agora, olha para Jesus, identifica e se iguala a Deus, sendo ele uma só pessoa. No verso 2 ele fala assim, ele corta. Todo ramo que está em mim não produz fruto, ele, ou seja, o Pai, corta. Agora, olha o verso 6. A semelhança que ele fala, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E a planta será lançada no fogo para ser queimada. Será lançada fora. O ramo da poder e produz frutos de arrependimento, de santidade e dependência de Deus e todos os seus. Mas o Senhor traz isso, cortado e lançado fora. A terceira coisa que eles mostram para nós, os ramos da videira, os ramos verdadeiros na videira e suas orações. O verso 7, glória a Jesus. Olha como é que vai crescendo. Israel verdadeiro, os ramos verdadeiros da videira. E esses ramos verdadeiros, eles têm essa liberdade, essa ação que é a oração. Os ramos firmes, sólidos, vou repetir, os ramos firmes, sólidos, permanecem na videira. Faz deles ramos dependentes em tudo do Senhor. Logo, esses ramos são transformados, meus amados, para viver de obediência e viver de santidade. A ponto que os seus desejos, se esse ramo é sólido na videira, automaticamente os seus desejos, as suas vontades vão se harmonizar com a vontade de Deus. Na verdade, as vontades do ramo
Os desejos do ramo vão ser deixados de lado, e esses ramos vão buscar a vontade de Deus, ou seja, as suas orações vão andar sempre dentro da vontade da videira, dentro da vontade de Deus. Eles não vão orar para o seu bel prazer, eles vão orar baseado e firmado na confiança da vontade de Deus ser feita em nós. Logo, essas vontades, essas orações são respondidas. Se você olhar, eu vou no texto para não delongar. Se você olhar para o versículo 14, verso 13 e 14, dá a mesma ideia: pedei o que quiser, meu Pai, e assim será feito. Se vocês andarem no caminho, se vocês andarem na verdade, se vocês andarem na vida, se vocês viverem na videira, se vocês pertencerem a essa videira, pedei. As suas orações serão respondidas, porque vocês irão orar na vontade do poder de Deus. O verso 8, se olhar para ele melhor, mais uma vez, o verso 8 traz a certeza de uma vida obediente, santa. Essa vida resulta da salvação de Cristo. E essa vida glorificará ao Pai. É isso que fala o verso 8, traz essa certeza de uma vida santa, uma vida obediente, que é resultado da salvação que provém dela, essa mudança, a salvação em Cristo Jesus. E essa vida transformada glorifica ao Pai. Se você olhar para o verso 9, olha como é que a oração, a gente vai entender agora a importância da situação, como ela é respondida. Uma vida transformada, uma vida obediente, uma vida que glorifica ao Pai. Verso 9: o puro amor, ou seja, nele permanecemos. Eu sou obediente, eu sou o ramo inteira e eu permaneço nesse puro amor nele. Verso 10 vai nos mostrar os verdadeiros ramos dos cristãos. Obedece a Deus, obedece os seus mandamentos, vive uma vida. Aí as mulheres não gostam dessa expressão, mas a igreja tem que entender isso. Uma vida de obediência, de mudança, uma vida que obedece os seus mandamentos, que vive os mandamentos, vive uma vida de submissão à palavra de Deus e ao próprio Deus. Os ramos verdadeiros vivem uma vida na dependência do seu Senhor, fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Logo, esses ramos, as suas orações serão respondidas. Porque ele sempre vive olhando para o Senhor, para Deus, sem se arrepender. As suas orações serão respondidas. Se você olhar para João 14, mais uma vez, versos 21 e 23, vai mostrar essa dependência, essa coragem, essa certeza de orar em Deus. A quarta e última coisa, Cristo fala: eu sou a verdadeira de Israel, os ramos reunidos, verdadeiro que permanece em Cristo. Os ramos verdadeiros vivem a vida de oração à vontade de Deus. E a quarta e última coisa, como falei hoje também, no parte na igreja, a alegria de ser um ramo verdadeiro da igreja. É interessante você, não sei, alguns irmãos, mas alguns não gostam, mas quando você começa a ler, pontuando o que está acontecendo, você vai olhar que a Bíblia está ligada um capítulo com o outro, um verso com o outro. É impossível falar que eu sou um ramo verdadeiro se eu não reconheço Cristo como Israel, a videira verdadeira. É impossível. É impossível falar que eu reconheço Cristo como Israel verdadeiro, como a videira verdadeira, e não viver uma vida de santidade, de obediência. Isso é impossível, impossível. É antibíblica, bíblica, podemos dizer. É impossível,
porque uma coisa está ligada à outra. Eu reconheço Cristo como uma videira da terra, Israel puro, perfeito, santo, que veio e foi e voltará para nos buscar. E nessa certeza e nessa esperança, eu vivo uma vida de ramo verdadeiro, enxertado em Cristo, pelo poder de Cristo, e vivo uma vida transformada pelo poder de Cristo, pela vontade de Cristo. Uma vida que caminha, uma vida de santidade ao Senhor, e ao mesmo tempo, essa caminhada irá produzir em mim o ramo, em nós o ramo, os seus filhos, aqueles homens que não estão lavados, remidos pelo poder de Deus, irá produzir a alegria de pertencer à videira verdadeira, uma vida de obediência ao Senhor. Uma vida de submissão e santa. Não é, meus amados, viver de forma oprimida, como alguns falam. Vou repetir: uma vida de obediência, submissa e santa não é viver uma vida oprimida, enfadonha, algo pesado, algo ruim. Meu Pai, ser obediente ao Senhor, Pai, com dor me traz. Como pressão me traz viver uma vida obediente ao Senhor, pois eu quero fazer aquelas coisas. Algumas pessoas entendem isso, lançam sobre si, precisa uma tristeza, irmão, porque você está triste, irmão, porque eu estou vivendo obediente ao Senhor, irmão, porque você está tão angustiado, porque eu estou vivendo uma vida de submissão ao Senhor. Queridos, isso é uma falsidade. De verdade, obedecer ao Senhor, ser submisso ao Senhor, é ter alegria, é saber que eu, pecador, que mereço o inferno, fui salvo pelo poder de Deus, pela graça dele. E isso tem que estourar em nós, em uma alegria genuína que não depende de leis, que não depende de métodos, que não depende de nada a não ser da videira verdadeira. É a alegria genuína e inexplicável, como diz 1 Pedro, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Uma alegria inexplicável, uma obediência alegre ao Senhor, uma vida santa ao Senhor, não algo pesado. Eu conheço várias pessoas que vivem como se tivessem uma montanha gigantesca em cima deles. E aí, irmão? É que eu sou cristão. Pelo amor de Deus, se você quiser ser alegre, festivo, saber festejar, depender de Deus, alegre o Senhor, brincar de forma correta, sempre olhando para o Senhor. É isso, é viver a vida na videira verdadeira. Como disse o texto 4, alegrai no Senhor, alegrai sempre e sempre no Senhor. É essa alegria vem de uma vida obediente ao Senhor. Na verdade, aquelas pessoas que vivem uma opressão de obediência nunca soube quem é a videira verdadeira. Não tem compreensão de quem é Cristo, do que Ele fez, faz e continua a fazer, do que Ele vai fazer quando Ele voltar e nos chamar para a eternidade. Nunca soube. E se não abrir os olhos, não saberão. Viverão uma mentira. Viverão enganados, achando que são salvos, achando que são alegres. Versos 12 a 13. O Senhor olhar para eles, nos faz olhar, vai fazer você olhar para João 13, verso 34. E lá fala isso em João 13, 34. Um novo caminho no mundo. Todos amigos, uns aos outros, assim como eu vos amei. Os versos 12, 13 nos mostra quão profundo é esse amor de Jesus Cristo por nós. Então, meus amados, permanecemos alegres, alegrai-nos, permanecemos felizes, Senhor, porque sabemos que o amor de Deus é uma profundidade esmagadora,
diz o verso 16, não foi vocês que me escolheram. Não, olha, vocês, não foste vós que me escolheste. Não foi vocês que me amaram primeiro. Não foi vocês não me amaram primeiro. Vocês não me escolheram primeiro. Antes foi eu. Então alegrai o Senhor. Testemunhai ao Senhor. Sejamos ramos genuínos dessa videira. Continua o verso 16. Não foi vocês que me escolheste aqui. Pelo contrário, ao contrário, independente de tudo, eu, diz o verso, eu vos escolhi a vós, outros, e vos decidireis. Ou seja, o verso 16, meus amados irmãos, ele traz um amor profundo de Deus para nós. Está o verso 16. O amor do verso 16 também traz também responsabilidade. O verso 16 traz isso, traz amor de Deus por nós, independente do nosso pecado, mas traz também responsabilidade de nós para com Deus. Eu vos escolhi, diz o verso 16, e vos decidireis. Para quê? Para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça até o fim. Não é um fruto igual o goiaba, né? Começa a ser, aí vem as pragas, os besourinhos, as larvinhas. Aí aquela goiaba nem vem tomar, está cheio de ponto preto. Não é esse tipo de fruto. Não. É um fruto que independe de vermes, independe de contexto. É um fruto sólido que permanece para sempre, até o fim. É isso que fala o verso, responsabilidade. E ele termina o verso 16. Amor profundo, responsabilidade e mostra mais intimidade para com Deus em livre acesso. Olha para o verso 16, no finalzinho dele. A fim de que tudo quanto pedires, oração, intimidade, intercessão, clamor, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos concede. Alegria de ser cristão. Temos recebido acesso ao Pai. O Israel genuíno não é esse que vive uma vida de guerras, de desobediências, de matanças. O Israel verdadeiro não é esse monte de leis espalhado pelos 4 cantos da terra. O Israel verdadeiro é Cristo Jesus. A videira verdadeira, que permite e chama-nos para ser os seus ramos e para produzirmos frutos pela graça dele e pela vontade dele, fruto de alegria, de obediência e de santidade ao Senhor. Amém, meus irmãos? A minha oração nessa noite quente, como está? A minha oração é que você entenda Jesus Cristo é a vida verdadeira. E fora de Jesus é impossível perder você da frutos. É impossível você ter a vida de obediência a Deus. Fora de Jesus. Fora de Jesus é impossível você ser santo. Pastor, é isso, é impossível. Fora de Jesus é impossível você ter uma vida de obediência, uma vida de salvação. Fora de Jesus não há. Por quê? João 14,6. Porque Ele é o caminho. Assim como Ele é a videira verdadeira, Ele é o caminho verdadeiro. Ele é a verdade. Assim como Ele é a videira verdadeira, Ele é a verdade. Ele é a vida. Assim como Ele é a videira verdadeira. Fora dele, nós passamos de paz numa jornada para outra. Creia em Jesus, olha para Jesus, depende de Jesus, vive em Jesus. Deus te abençoe. Orar mais uma vez. Santo Deus, Pai querido e Pai amado, que agradecemos por essa verdade, a obediência extraordinária do Senhor mais uma vez.
revelando que tu és a videira verdadeira. E pela tua vontade, graça, nós somos seus filhos. E pelo teu querer, pelo teu cuidado, ó Deus, nós podemos ter intimidade com o Senhor. E por esse fruto de obediência, de mudança de vida, e ao mesmo tempo clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Mas também ter uma vida alegre, por saber que nós pertencemos à videira, que foi pelo teu amor, pelo teu socorro, pela tua graça, que somos salvos. Ah, Deus, eu sei quantos aqui hoje, nessa noite quente, ó Deus, eu sei quantos aqui ainda não têm essa certeza, essa convicção de que a sua vida está guardada nas mãos da videira verdadeira, do Israel genuíno, verdadeiro, Cristo Jesus. Eu não sei quantos aqui hoje, ó Deus, se encontram ainda em dúvidas sobre a sua caminhada cristã. Mas eu sei de uma coisa que isso basta, é que o Senhor conhece cada coração nessa vida. O Senhor sabe as lutas e as dificuldades que cada um enfrenta. Mas, Pai, em nome de Jesus, e essas lutas, ó Santo, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha quebrantar os corações, venha permitir, ó Deus, que esses que ainda andam em dúvidas, venha permitir que eles se acheguem ao Senhor e entreguem sua vida às suas mãos. Ó Deus Santo, conduza, limita, cura, restaura, renova, purifica, edifica, salva. Pois nós oramos em nome de Jesus e sabemos, ó Deus, que só o Senhor Espírito Santo pode fazer tal obra de mudar, de transformar, de curar e de renovar vidas. Por esse motivo, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agora, Deus, teu amor poderoso, único e genuíno de Deus Pai, que a graça única e poderosa e salvadora de Cristo Jesus, e que as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre as nossas vidas e as nossas famílias e nessa igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus amados, boa paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vivamos uma vida de obediência, firmados na vida verdadeira que é Jesus. Deus a todos, boa paz em nome de Jesus. Se você não deu nome para o passeio, tem mais vaga, não tem mais vaga. Aqui se der o nome para o passeio, procure a João, que é Cristiano, para mais detalhes. Ok?